Olá, estamos começando mais um episódio do DNNA Cast e hoje eu trouxe aqui o Glaucio, o nosso convidado, e quem é a host do podcast sou eu e a minha irmã Luciana. Meu nome é Renata Chaibubi, ela é a Lute, Luciana Chaibubi, e estamos aqui com o Glaucio Tasso, que é oftalmologista, formado pela FAMEMA e está fazendo o fellowship dele em retina, já fez retina clínica e agora está fazendo retina cirúrgica, está no último ano. E a gente quer falar um pouquinho sobre carreira médica, né? E eu quero começar, nós queremos começar, né? Minha irmã também é oftalmo, tá fazendo também oculoplástica lá na Unicamp, então eu trouxe ela aqui para a gente conversar, trazer esse papo mais para oftalmo, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque oftalmo eu sei que eu tive muito pouco durante a minha graduação. E a maioria das graduações de medicina tem pouco contato com a oftalmo. Então eu queria saber como que foi, Glaucio, a sua escolha para fazer a oftalmologia. Bom, primeiro eu queria agradecer, é um prazer estar aqui com vocês. Eu desejo muito sucesso para esse projeto. A minha escolha foi bem difícil, né? Durante a graduação, eu quis por um bom tempo ser cirurgião do aparelho digestivo. Eu gostava muito de cirurgia, de anatomia e principalmente de anatomia do abdômen. Fui monitor, fiz monitoria de técnica cirúrgica. Então eu estava indo para esse caminho, fundei liga de cirurgia. Era essa meu desejo inicial, né, na primeira parte do curso. Daí depois eu fui racionalizando um pouquinho essa escolha e comecei a olhar para outras áreas. E o tempo era algo que ganhou importância para mim na segunda metade do curso. Eu achei que a carreira de cirurgião do aparelho digestivo era muito longa. Tinha que fazer 2 anos de cirurgia geral, depois mais 2, 3 anos de aparelho digestivo. Enfim, achei que era muito tempo. Então, eu comecei a olhar para as especialidades de acesso direto. Então, incluí aí no meu radar a oftalmo, a anestésio, a ortopedia, a otorrino, né? E comecei a... A dermato. A dermato nunca passou pela minha cabeça. E aí eu fui buscar liga, tentei aproveitar um pouquinho melhor os estágios, né? E acabei não conseguindo nessa etapa ali, entre terceiro e quarto ano, me decidir não. E aí quando eu estava no último ano, no internato, né? A gente tinha um estágio de medicina de família e comunidade. E aí teve um episódio que me marcou e que me ajudou a escolher. A gente foi fazer uma visita domiciliar numa paciente que tinha o pacote que a gente mais vê aí, que é obesidade, hipertensão, diabetes. E ela, em especial, ela estava cega, tinha perdido a visão. E a história que a gente ouviu do preceptor, dos agentes comunitários de saúde, dava a nos entender que ela tinha perdido a visão por uma retinopatia diabética, porque ela era obesa, síndrome metabólica, enfim. Esse caminho levou ela a perder a visão. Mas quando a gente foi lá e escutou ela de verdade, a gente entendeu que a ordem dos fatores era outra, que, na verdade, ela tinha vivido uma situação de abuso dentro do casamento, que ela apanhava do marido, uma história bem pesada. E ela acabou tendo um descolamento de retina regmatogênico, com um rasgo, por conta da pancada que ela acabou sofrendo, né? E aí as cirurgias demoraram, ela não teve um acesso muito rápido à assistência, ela acabou perdendo a visão dos 2 olhos. E aí foi a partir disso que ela ficou sedentária, obesa e desenvolveu hipertensão, diabetes. Então a ordem dos fatores mudava totalmente a história dela e aquilo que a gente pensava sobre ela, né? E até estou meio emocionado agora, mas assim, isso me mostrou o impacto que a oftalmologia tinha, porque quando a gente está se formando, a gente tem uma visão um pouco romântica da coisa, né? Você quer ser salvador da pátria, você quer impactar mesmo o paciente. E eu olhava a oftalmologia com um certo desdém. Oftalmo, isso daí é facinho, vai fazer óculos, vai operar uma cataratinha, que Nem é é isso? medicina. Isso daí não é o que eu quero, né? Mas quando eu vi o potencial que a visão tem, o quão mórbido é você ter uma doença ocular,
quanto isso pode impactar a sua vida, puxa, o oftalmo ganhou uma importância ali no meu ranking absurdo, né? E aí depois eu fui buscando um pouquinho mais de informação, fui vendo também os outros atrativos que a especialidade traria, né? Exames, cirurgias, procedimentos, consultas. Então, isso daí me ajudou a decidir. Esse episódiozinho aí me marcou. Foi bem importante nesse processo de escolha. Legal. Certo. Que história bonita. Me emocionou também. Obrigado. E assim, você tinha a impressão que era rápido, né? Ser oftalmo. Eu me enganei. Como que foi, assim? Então, eu sei que seu caminho foi longo, né? Então, você... para entrar na residência, você estudou muito, né? Porque é muito concorrida, é uma das áreas mais concorridas da medicina. E aí você entrou em Marília, certo? E como é que foi, assim, descobrir que a oftalmo precisa de mais especialização dentro da oftalmo? Você sabia, né? Não. Eu não tinha nenhum... Eu não consegui, na verdade, não vou terceirizar, não. Eu não consegui ninguém que me instruísse perfeitamente como seria a carreira. Então, foi uma decisão baseada na minha impressão que eu fui tirando sozinho nessa caminhada, né? Então, eu não conhecia exatamente a carreira toda do oftalmologista. Então, quando eu entrei, eu achei que eu faria 3 anos e bastaria. Triste ilusão. Muita ilusão. Eu achei que era só isso. E aí, no primeiro ano, você já percebe que é um universo que você praticamente teve assim contato com a casquinha dele só na faculdade. Exato. E que depois você vai adentrando nele e vai vendo o quão difícil é se desenvolver dentro dele. Não só na parte teórica, mas desenvolver habilidade técnica, cirúrgica, enfim, é diferente. Então, dentro ali do primeiro ano, poxa, o meu primeiro pterígio eu demorei umas 3 horas para fazer, viu? O meu primeiro fundo de olho eu demorei 3 meses para ver. Foi fácil. Pô, fazer tonometria era difícil pra caramba. Então, você vai, assim, tendo esse contato e a residência, graças a Deus, minha residência foi muito boa, me proporcionou tudo isso. E apesar de a gente às vezes achar que não, quando você está no meio do furacão, né, você está dentro da coisa, você não vê. Mas hoje, vendo com afastamento, porque passou, eu vejo que tiveram muita paciência comigo, assim, para poder me ajudar a crescer. Então, foi bem legal e eu aproveitei bastante, foi bem bom. E é super legal, né, os pós-operatórios, né, da oftalmologia. Nossa. Porque você conseguir resolver um problema visual do paciente é maravilhoso. E até porque a gente lida com o sentido principal eu sou suspeita para falar, né? Na minha opinião, a visão dentre os sentidos Cerca de 80% é o que a mais, gente... para mim é o mais importante. 80% do que a gente percebe É muito visual. importante. Pra mim também. E me fala uma importante. coisa. Teve alguma história emocionante que você viu num pós-operatório que você gostaria de contar pra gente? Ó, assim, a gente vê muitas histórias emocionantes, é muito bonito fazer oftalmologia. E a primeira paixão, assim, que eu tive foi a cirurgia de catarata. Porque quando você devolve a visão pro paciente e ele, tipo, chora na hora que tira o tampão, você quer chorar que junto, de tipo assim, eu também adorei esse resultado. Ai, que É lindo. muito bom, é muito bom. Que lindo. E depois a gente vai, assim, é lógico que a caminhada não é só flores, né? Mas a gente vai também se dessensibilizando dessas primeiras emoções que a gente tem, né? Então, depois você se habitua um pouquinho com isso e vão surgindo novas etapas, novas cirurgias, novas experiências que trazem essa satisfação. E talvez... eu falo que a vida é feita de mais dificuldades do que facilidades. Então, o caminho, ele é árduo. E a gente vai se alimentando dessas gotinhas aí de alegria que a gente consegue entregar, né? Mas é muito bom. E você falou, né, que você entrou na residência e não sabia muito, né, como era oftalmo e tudo. Teve algum episódio, assim, para as pessoas que estão começando, né, que estão pensando em fazer oftalmo, teve algum episódio engraçado, assim, que você se lembra?
que você vivenciou, assim? Ah, eu tenho um pouquinho de vergonha, mas vou contar. Conta, não precisa ter vergonha. Eu não sabia o que era hiposfagma, né? Aquela que a gente... hemorragia subconjuntival, que o clínico costuma chamar, né? Aham. Eu não sabia isso. Olha que furo, né? Tá E tudo entrei bem. no oftalmo e não sabia. Bom, mas aí eu entrei e me deparei com isso descrito. Eu não vi o paciente, né? Aí eu olhei lá o prontuário assim, ó, tem hiposfagma. Aí cheguei pro meu R igual, falei, ô Léo, o que é hiposfigmia? O que é hiposfigmia? É hiposfiglossão, eu acho que é hiposfagma. Eu falei, o que é isso, cara? Isso nem existe. Deve ser pressão baixa no olho. E o que me explica para os ouvintes o que é hiposfagma? É a hemorragia subconjuntival ali. É muito comum paciente hipertenso, trauma ou com alguma plaquetopenia, seja lá qual for a origem, pode sangrar aqui. E aí fica aquele olhão vermelho. É até bom alertar os clínicos recém-formados que isso não é glaucoma agudo. Na maioria das vezes recebem uns encaminhamentos assim, glaucoma agudo. Verdade. Verdade. Tem que sair correndo 2, 3 Nossa, horas da transfere manhã. logo, vai ficar cego. Não, calma. Como que foi, né? Você terminou o oftalmo e prestar retina. Assim, você já sabia que era isso que você queria? Ó, a retina, ela me encantou no início da residência. A Lu brincou da dificuldade de fazer fundo de olho. Isso nunca foi uma dificuldade no meu caso. Eu tinha da tonometria. Mas, cara, eu achava muito bonito e interessante as doenças da retina, tudo que envolvia a retina. Só que naquela ocasião, no meu tempo, a gente tinha uma carência no serviço de retina cirúrgica. Então, durante a residência, eu não vivenciei a retina cirúrgica, só a retina clínica, mas sempre me interessou. E aí, na parte cirúrgica, eu me desenvolvi bem, razoavelmente bem, né? Dentro daquilo que era proposto na catarata. E aí foi um processo, assim, de muita mentoria com os meus professores, doutor Alexandre, doutor André, doutor Arthur, né? Me fazendo entender qual seria meu caminho, assim. E aí eu cheguei a me inscrever em várias provas de catarata, de cirurgia refrativa, passei em algumas. E aos 48 do segundo tempo, né, nesse processo, nessa curadoria de para onde eu iria, eu decidi fazer a retina, que era o que eu queria desde o início, né? Que vincula lá com aquela história que eu contei. A mulher tinha descolamento de retina, né? Uhum. E aí deu certo. Eu não me preparei da melhor maneira no primeiro fellow de retina que eu fiz, mas graças a Deus eu falo que a retina me escolheu, porque talvez eu não era mais preparado naquele concurso, mas deu certo. E aí foi aí que abriram-se as portas da Unicamp para mim, e é onde eu tô lá hoje, no último ano de fellow cirúrgico, e adorando, muito bom. Operar é bom demais. E isso é muito importante. Eu vivenciei, né, toda a sua trajetória. E é muito lindo saber ver desde lá do início e onde você tá agora. Ai, que lindo. Obrigado, amor. Pra quem não sabe, eu estou noiva do Glaucio. Obrigado. Vamos nos casar em breve. E eu quero saber também da Lute. O que te fez escolher oculoplástica? Bom, na verdade, foi muita interferência também do meu cunhado e do meu irmão, né? Meu cunhado, Glaucio, que tá aqui hoje, meu irmão, que é oftalmologista, o Rodrigo, que vocês conheceram nos outros episódios, né? Eu também fiz oftalmologia. E o Rodrigo foi mais para a área para anterior, né? Que ele faz, ele fica mais na córnea e na catarata. O Glaucio foi para retina, para posterior, para retina clínica e cirúrgica. E eu acabei indo para oculoplástica porque, primeiro que para operar, não sei se eu tinha muita esteropsia. Isso tá se desenvolvendo. E a plástica ocular eu falo que a plástica ocular me escolheu também. Porque eu sempre gostei muito de desenhar. E tanto que desenhamos produtos, né? Também para Sim. DNNA. Eu sempre gostei dessa parte muito artesanal da coisa, né? De desenhar, de trazer magia para o olhar, de trazer beleza para o olhar.
E a hora que eu fiz a primeira bléfaro, né, que a minha paciente estava com uma autoestima muito baixa, não se sentindo bem, não se sentindo bonita, e fora isso, que estava também com uma ptose associada. A ptose é quando a pálpebra fica um pouquinho caída, atrapalhando também a visão, né? A hora que ela chegou com aquela autoestima baixa, e a gente pôde operá-la e tirar primeiro, melhorar o eixo de visão dela, tirando a pálpebra de cima do olho, né? E também podendo proporcionar a estética ocular do olhinho dela, ela falou que ela rejuvenesceu, assim, uns 20 anos. É bom, né? Ela falou que nem ia mais pro forró da terceira idade. Que ela ia pro forró normal. E ela abriu um sorriso, ela olhou pra mim e falou assim, nossa, há muito tempo eu não sorria assim, há muito tempo eu não tinha coragem de me olhar no espelho. E agora é tão bom me olhar, né? E foi muito maravilhoso. E aí foi naquele momento que eu me encontrei, que eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero pra mim. Recebi ótimos conselhos. Recebi ótimos conselhos. A gente fala que a Luciana, ela nasceu com muitas habilidades manuais. Então, desde sempre, ela sempre desenhou, ganhava concurso de desenho na escola. Então, assim, eu não te via fazendo outra coisa a não ser que oculoplástica mesmo. Então, é muito legal isso, ver o desenvolvimento e crescimento de todos vocês. Para finalizar agora, né? Agora sim, vamos finalizar. Porque eu tirei todas as minhas dúvidas. Todas as dúvidas dos nossos ouvintes. Mas qual conselho você daria para quem está começando? Boa. Quem quer aí seguir a carreira de oftalmo? Igual eu comentei que eu errei achando que ia ser curto, que eu ia fazer só 3 anos e parar. Eu acho que isso daí não interferiu em nada na minha jornada. Então, ter paciência, não ter pressa é um conselho excelente, né? E porque as coisas demandam tempo para amadurecerem, a gente precisa crescer e é o tempo que faz isso. Então, eu não sou o mesmo que era quando eu terminei o R3 e ainda vou continuar crescendo. Então, tenham paciência e não se preocupem tanto assim com o tempo, não tenham tanta pressa. Isso é um ótimo conselho. Hoje, cada vez mais a medicina está muito dinâmica, os planos de saúde cada vez mais estão aumentando as agendas para os atendimentos ficarem mais rápidos e às vezes acaba diminuindo a qualidade. Você, como especialista, um médico que estudou na UFTM para se formar, para se graduar, depois foi para a FAMEMA para fazer oftalmologia, se especializou e agora faz um fellow cirúrgico, que é super concorrido, de retina na Unicamp. Ou seja, você passou por todo esse processo de formação, né, para ser um bom profissional, né? Qual o conselho que você dá para o médico hoje no atendimento com o seu paciente? E para quem já está aí atendendo, seja na oftalmologia, que a Lu colocou, que a máquina da oftalmologia ela gira muito rápido, as consultas muitas vezes são muito objetivas e a gente pode cair no erro de não ouvir o paciente. Então é importante ouvir o nosso paciente porque ele pode contar detalhes que fazem toda a diferença no cuidado que a gente deve dar para eles, né? E nem sempre o cuidado vai ser uma cura, às vezes é um acolhimento, às vezes a gente tem que se colocar nesse lugar e esquecer aquele romantismo que eu falei de achar que a gente é super-herói, que a gente vai salvar todo mundo, que assim, a gente não vai conseguir abraçar o mundo e nem resolver todos os problemas, mas a gente tem que estar sempre ali para ouvir e acolher as pessoas, porque isso faz muita falta e talvez isso seja o básico e que muita gente está esquecendo de fazer. Exatamente. Foi muito legal você ter falado isso, ter pegado nesse ponto, né? Porque eu acho que hoje em dia o mais importante numa consulta é você ouvir, né? Você ouvir o que seu... Porque a gente acaba sendo um detetive, né? Através da anamnese, através do exame clínico, a gente consegue, através do que o paciente fala para a gente consegue estabelecer uma linha de raciocínio para a gente poder dar um diagnóstico, né? E hoje em dia a gente vê muito, né, nessa correria, os planos cada vez mais colocando cada vez mais pacientes na agenda, a gente tendo que cumprir, o SUS mesmo também colocando uma demanda muito grande, né? A gente tem que realmente falar, o mais importante aqui é o meu paciente. O mais importante aqui é eu conseguir ajudar o meu paciente. Então, o principal, eu acho, que na consulta é você poder acolher, você poder ouvir, né? E aí, a partir disso, né, fazer um plano, porque ouvir também é tratar,
o paciente poder desabafar, a gente poder tratar o psicológico também é muito importante no processo de tratamento de uma doença. Entender o contexto. Às vezes você precisa se atentar a detalhes que a gente se esquece. Qual é o contexto social daquele paciente? Ele vai ter condição de fazer um pós-operatório adequado? Uhum. Será que isso não vai interferir no cuidado? Sim. Será que você não tem que tirar ele primeiro da vulnerabilidade, interná-lo, para depois propor um tratamento? E às vezes a gente corre para tratar e esquece desses aspectos. Então tem muita coisa importante na hora de ouvir o paciente. Muito Sim. bom, muito legal você ter falado. E é muito importante tudo isso mesmo. Eu adorei o bate-papo. Muito obrigado. Muito bom. Foi ótimo. Contar um pouquinho mais da sua história. Eu pego no pé dele, gente, para ele postar mais nas redes sociais. Mas ele é muito tímido, é difícil, mas ele tá tentando. Deixa o seu arroba pro pessoal. É glaustas.oftalmo, né, no Instagram. E por enquanto é a minha única rede social. Então é isso, gente. Eu quero também agradecer todo mundo que nos ouviu. O Instagram da Luciana é... Luciana Chaibubi. E o meu é Renata Chaibubi. E todos sigam, compartilhem o Instagram, né, da DNNA Oficial e todas as redes sociais que nós estamos. Muito obrigada pela atenção de vocês e em breve voltamos com mais episódios.